Tenho uma dúvida. Você foi campeão brasileiro em 2018, Sim. é isso? Você acha que o conhecimento que você teve em todo esse esforço que você fez para ser campeão foi mais importante do que o seu conhecimento de comunicação e posicionamento ou o contrário? O conhecimento de posicionamento e comunicação vence tudo. Você pode ser o cara mais técnico possível, saber de tudo, doutor em Harvard, se você não tiver um mínimo de didática para poder passar o que você sabe, de nada adianta. Eu, como atleta, eu não vou falar que eu não fui qualquer um, porque de 2015 até quando eu me aposentei, falando assim, eu estive entre os melhores do Brasil. Lutei com os principais caras, estava sempre ali nas cabeças, às vezes por erro, esporte de alto rendimento é um errinho, você já... Detalhe, É um detalhe. Perdi várias vezes final de brasileiro, assim, deixei de ser número 1 por detalhe, então bati na trave diversas vezes. Então eu falei, cara, eu preciso ser muito bom em outra coisa, mas as minhas habilidades interpessoais foi o que mandaram no jogo. Tem muito atleta muito melhor do que eu, que chegou em lugares muito mais altos que eu cheguei, e quando eu chegava para poder explicar como eu fazia, primeiro no sentimento de inveja, vou falar, é verdade, inveja. Cara, como é que esse cara que ganha menos coisa que eu tá ganhando mais dinheiro que eu? Eu sou melhor que ele. Eu sou melhor que ele. E aí, eu sempre tive um cuidado de transformar essa inveja em admiração. A pessoa às vezes falava mal de mim, eu falava, fulano, cara, tu é muito bom, mas dessa forma não funciona o que tu tá fazendo. Você aceita esse conselho? Se você não aceitar, eu vou ficar quieto. E não... Cara, ter a humildade pra aprender, né? A pessoa tem humildade pra aprender. Humildade, cara. É coração aprendiz, né? Se tu tem coração aprendiz, de você olhar, entender que você não é o dono da razão, as coisas fluem muito mais fácil. Cara, esse ego acho que atrapalha muitas pessoas. Acaba atrapalhando muitas pessoas em relação a muitas áreas da vida. Poxa, recentemente um cara, ele acabou de abrir agência. Pô, tem uma agência há 3 anos. Ele quis vir me ensinar umas coisas. Eu falei, não, vou escutar o que ele tá falando. Cara, teve um insight ali, uma coisa que eu não pensei em 3 anos e o cara que tá começando me ensinou. Foi o que esse cara me falou. Ele é responsável por ter mudado a situação, porque eu tava muito focado em copiar os outros players. Botar uma plataforma lá com 1 ano de assinatura e não deu certo pra mim. Ele falou, cara, baixa um produto do teu ticket, me deu uns bons toques que na minha visão não ia dar certo, mas eu falei, não custa nada tentar. E deu certo. Entende? Eu tenho um pensamento um pouco... quem é meu aluno já conhece, meus amigos pessoais sabem, por isso que eu sou um pouco, às vezes, reservado. Contra resultado não há argumento. Só que muita gente não acha isso. Eu falei, cara, se tá dando errado pra mim até agora, é sinal que eu não sou bom nisso ou a minha estratégia tá errada. Então eu não sei tudo que eu sei, não. Eu não sou essa bola toda que eu tô achando ser. Eu não sou esse cara todo que... Entende? Eu me olhei de fora, eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou. É essa autocrítica que constrói realmente a Meu parada. irmão, eu acabei comigo, então, eu mesmo. E foi difícil ouvir Esse isso, ego, né, meu? ouvir isso de mim e ficar, eu preciso pivotar para outro lugar. Eu tô apontando para cá, eu preciso ir para lá agora. Eu preciso dar um 180. Então, eu fiz isso, me reposicionei e foi quando meu jogo começou a mudar. Porque eu vi que tinha um nicho ali de produto de low ticket que poderia vender. Lógico, como eu te falei, você precisa saber... Eu vejo até amigos de profissão do meu nicho começando a fazer coisas que eu já fiz há 3 anos atrás. Cara, se você não começa a errar agora, você perde o timing. Você perde o timing da posição e é difícil esse tempo voltar. É uma oportunidade que passa. Então, o fato de me propor errar e zero ego com isso... Cara, quando eu abri Brownieria na pandemia, eu não tava nem aí pro que as pessoas iam pensar de mim. Tá louco, esse cara agora tá vendendo brownie. Era atleta, agora tá dando aula, agora tá vendendo brownie. Para pra pensar nisso. Tenta de tudo, faz tudo. Então, eu não tive vergonha. Então, Muita gente se submeteria a permanecer na mesma carreira, ganhando menos e, cara, se afundando cada vez mais, simplesmente... Isso pra mim sem condições. Simplesmente pra, tipo, a pessoa não... Cara, vender brownie. Porque quando você fala pra pessoa, você fala, pô, você tá lascado mesmo, você tá fudido de grana. Só que na época eu vi que vendedor de brownie ganhava dinheiro. Eu comecei a vender brownie. Caraca, então esses caras que vendem na rua não é tão quebrado assim, não. Eu que sou... Eu vou falar, caraca, esse cara trabalha, mas ganha dinheiro. Mas ganha dinheiro. Cara, eu comprei minha moto com o dinheiro do brownie. Top. Hoje em dia, assim, eu tenho meu carro, tenho minhas paradas, mas a minha moto veio com o dinheiro do brownie. Então, quando eu contei, gerou muita...
perdi algumas amizades. Como assim? Com esse cara acabou de 3 meses de grana já comprou uma moto? Como assim? Na época, uma época meio escassa, né, de grana, pós-lockdown. Então, ao meu ver, essas habilidades são as que mandam. Por quê? Senão você vai ser aquele cara que é um gênio do conhecimento mais frustrado. É a forma como você passa. Eu tive um professor na faculdade chamado Davi. Cara, esse cara pra mim chegou ao ponto de eu querer fazer um mestrado pra ser igual a ele. Tanta diferença que esse cara fez na minha vida, né? Ele era um professor de anatomia e de fisiologia. E ele fazia uma aula de 4 horas cansativa, na teoria, ficar divertida. Ele tinha uma maneira de passar o conhecimento que nenhum outro professor tinha. Então, essa didática dele, eu ficava assim, caraca, como é que esse cara consegue manter uma aula de 6 da noite até as 10, todo mundo vidrado, alternando os assuntos, ninguém se cansava de assistir, ele tinha uma didática absurda. Então, eu falei, cara, em contrapartida, eu tinha um outro professor que era tinha as qualificações melhores que a dele, mas não sabia passar. É informação de O cara fato. o cara era brilhante, mas não sabia passar. Então, o Davi foi quando ele falava assim, ó, presta atenção no pulo do gato, ó o pulo do gato aqui. Ele pegava, olha que interessante, ele pegava uma matéria, dava 1 hora daquela matéria ali, e depois falava, liga a câmera todo mundo, ou liga o áudio do WhatsApp. Ele resumia aquela 1 hora de conteúdo em 3 minutos. Então você ouvia e ia lembrando. Ele ia explicando. Caramba. E aí, resumindo, quando a pessoa ia editar pra prova, ela, pô, aula tal, tem 3 vídeos aqui, vou ler o resumo. Então ele explicava. Então eu aprendi muito. Tudo que eu sei de anatomia, principalmente de prevenção de lesão pros meus alunos, eu falo, cara, lesão de joelho. Tudo que eu sei foi o Davi que me ensinou nessas aulas. A didática dele foi o que fez a diferença pra mim. Voltando tudo pra comunicação, não tem como. Quando eu falo pro aluno que eu falo, irmão, quando você vai fazer uma entrada de wrestling, você não pode direcionar o teu joelho pra baixo, porque senão tu vai causar uma lesão no teu menisco, no tendão patelar, e se você virar muito o joelho pra dentro, vai causar uma lesão no teu ligamento colateral medial. A pessoa fica assim. Entende? Muita informação técnica. Sim. Quem me ensinou foi o professor Davi. Eu não lembraria se não fosse ele. É uma informação muito específica. Então, repara, o conhecimento de wrestling junto com a parte anatômica do corpo, junto com a parte ali de prevenção de lesão, comunicação, você precisa ser um profissional que domina muitas áreas. Senão você vai ser enrolado. Sim. Porque aí pro digital tu vai ser enrolado, brother. Demais, cara. Ou vai torrar muito dinheiro antes de decolar. Com Cara, certeza. legal. Ô, Wilner, cara, você percebeu que o tempo passou rápido, velho? Cara, passa rapidinho, né? Passou rápido, cara. Eu queria que você mandasse pra câmera aqui, olhando pra câmera, um feedback pro pessoal, uma pessoa que tá assistindo a gente agora, que você falasse o maior insight que você teve em toda essa sua carreira de produção de conteúdo, tudo isso que você almejou até agora, tudo isso que você alcançou, passasse uma visão e uma frase pra essa pessoa, algo que você possa agregar pra ela de alguma forma. Cara, Olhando pra câmera lá. eu gosto desse momento. Eu acredito que quando você tem um certo objetivo, por mais que as pessoas ao seu redor elas falam que você não vai conseguir, se você muda de ambiente, você vê que a visão ali é totalmente diferente. Eu estava num ambiente na minha cidade onde a galera tinha pensamento de escassez, que você não poderia melhorar de vida através do esporte. E quando eu mudei para o meu ambiente, eu comecei a ver uma realidade totalmente diferente. Então, o ambiente ele molda você é a média das 5 pessoas ao qual você convive, isso é comprovado cientificamente, e conforme eu fui mudando meu ambiente, todos os meus resultados, a minha vida profissional, minha vida familiar, meu relacionamento com a minha esposa, tudo mudou. Quer mudar? Você não tem como você lutar contra o ambiente, é impossível você mudar. É mais fácil as pessoas mudarem você. Então, quando eu troquei de ambiente, tudo na minha vida mudou. No ano que eu me mudei para a Barra da Tijuca, foi o ano que eu comecei a ter esse estalo. Em 5 anos que eu tô morando lá, eu tive todo o resultado que eu não conquistei em 23 anos da minha vida. Tudo porque eu mudei meu ambiente.